Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô você, líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança. Sim, em busca do santo grau da liderança. Nosso time está de volta, completo, 100% da escalação. André e Wellington e Albino. Fala aí, André. André. Fala, pessoal, estamos aí de volta. Vamos aí para mais um episódio fantástico. Wellington. Fantástico. Wellington. Fala, galera. Tô emocionado de estar aqui novamente. E vamos lá, hoje vai ser bem divertido. Bem divertido. E o tema de hoje é os 3 potes, o mistério dos 3 potes. Não tem um episódio aí, um seriado da Netflix que é o Mistério dos 3 Corpos? Esse então é um nós tema vamos bom também. É um tema bom, mas isso fica para o Jovem Cast, não fica para o Liderai. Mas no Liderai a gente vai falar do quê? Dos 3 potes. Que mistério é esse dos 3 potes? Fica aí que... Tá bem legal. Tá bem legal. Pessoal, esses dias eu ouvi um cara falando no Instagram, eu até tinha comentado com o Wellington rapidamente, do cara falar de 2 potes. O segredo para você se dar bem na empresa, tal. Tem 2 potes. Um pote é a parte técnica, outro é a parte política. E o outro é o Spotify. A parte técnica e a parte política, né? Dentro das empresas. E daí, pra gente dar uma melhorada, eu imaginei um terceiro pote. Porque eu achei que esses 2 potes eram muito pouco, muito raso pra gente falar sobre a sobrevivência, né? A gente vai falar especificamente só da sobrevivência como líder, mas também como profissional. Esses 3 potes são muito importantes para você continuar vivendo e sobrevivendo dentro da empresa, dentro do seu emprego e também como gestor, tá? Quais são esses 3 potes? O primeiro potinho é o potinho técnico. É quando você manja do que você faz, né? Você tem conhecimentos técnicos. Então é o pote do conhecimento técnico. O segundo pote, e por que a gente fala pote? Porque eles podem estar vazios, às vezes eles podem estar cheio demais. Dependendo da situação, ele esvazia, dependendo da situação, ele enche, certo? O primeiro pote, então, é o conhecimento técnico. O segundo pote é a política, as relações políticas. E o terceiro pote é o resultado, né? Então, assim, quando que a gente esvazia o pote da política? Quando você se queima, se indispõe com as pessoas, bate de frente com um cara que é muito influente, esse é o pote. Ou não faz nada também. Ou não faz nada, você pode se ferrar. O pote técnico esvazia, às vezes, se você não se atualiza, né? Se tem novas informações que chegam do mercado, ou se você é transferido de área. Às vezes você muda, os caras te jogam em outra área, tu fica meio perdidão, o teu pote técnico esvazia, você tem que estudar. O pote técnico você só ganha estudando e se atualizando. E o pote do resultado é um pote bem interessante, porque é um pote, uma poupancinha ali, né? Que você vai colocando moedinhas, que são as entregas. E nem sempre é só resultado financeiro ou indicador. Às vezes é uma reunião, uma participação que o cara foi lá e meteu um golaço, o cara fez uma boa exposição. Esse resultado vai sendo acumulado, né? Então, assim, dá pra ter, a pergunta que eu vou fazer primeiro pro André, dá pra ter resultado sem parte técnica e sem política? Dificilmente, hein? Mas é possível. É possível, né? Se o cara tiver muita sorte, estar no lugar certo na hora certa. Uhum. Mas normalmente você precisa ter a parte técnica e a parte política para ter resultado, com certeza. Senão você vai depender dos outros. E depender dos outros não é sustentável. Wellington? Eu vou discordar da segunda parte que o André falou, cara. Eu concordo que consistentemente é muito difícil você conseguir ter resultado sem parte técnica e política. E aqui, como a gente expandiu um pouco do tema aí para resultado trazendo para situações que sejam pontuais, né? Então, uma reunião que foi bem, uma ou outra opinião que você colocou ali que pode ter redirecionado o caminho daquela agenda e tudo mais. Acho que esse tipo de coisa pode acontecer e as pessoas podem até te ver com bons olhos, né?
Agora, eu já imagino que consistentemente, para você conseguir ter resultado, você precisa ter a parte política e a parte técnica. Porque você não trabalha sozinho, entendeu? Então, A longo prazo a longo cai, prazo não tem como. Exato, não sustenta. Só que é engraçado, quando você tá bem no topo da pirâmide, a parte técnica, o potinho da parte técnica vai ficando desnecessário, sim. né? Se eu tivesse que escolher, agora eu vou fazendo uma análise sobre os potes, né? Qual é o primeiro que a gente larga, né? Pra mim, o primeiro que a gente larga é o técnico. Porque você vai virando diretor, vai virar um CEO, conhecer tecnicamente é menos importante, né? E até porque você tem equipe, né? Normalmente Pois você tem uma equipe pra E poder daí conhecer isso o gestor geralmente não precisa saber tão tecnicamente se ele tem pessoas competentes, né? Mas qual seria o segundo vaso, Wellington, depois do técnico? Aí sobra o potinho da política e o do resultado. Qual que é o próximo que o cara que tá subindo na pirâmide da gestão lá, tá virando um C-level, qual é o próximo pote que ele pode largar a mão? O cara tá virando C-level, cara. Eu acho difícil, olhando pelo meu histórico, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho muito difícil você conseguir crescer sem resultado. Agora, eu também entendo que um pedaço do resultado é construído pela parte política também, entendeu? Então, aqui, é claro que não é questão de ficar em cima do muro, mas é mais uma questão de que as coisas são assim na prática. Né? Então, porque o Robino também sabe, tem gente que faz muita espuma, né? Tem gente que faz muita espuma, faz muito barulho. Mas... Pode falar. Não, se você não acha que tem em determinado momento aí que tem um auge, um apogeu nessa curva aí, onde política é muito importante, em determinado momento você chega lá em cima, você pode falar o que você quiser? Acho que sim. Só que tem um momento, seria um ponto de equilíbrio ali. Isso pode acontecer, mas... Por isso que eu acho que o pote da política, mas assim, são poucas as pessoas, que eu ia falar. Tá virando C-level, é exceção, entendeu? E depende da função também, né? Tamanho da empresa. Às vezes o cara consegue se esconder, né? Sim. Eu só acho que essa parte de resultado é o que nunca vai deixar de ser aberto mão. Por isso eu até achei interessante, no artigo original, o cara fala sobre o pote da política, a parte técnica, e diz assim, que momento que eu devo entrar numa briga, por exemplo, né? Eu tecnicamente sei que eles estão errados. Vou entrar numa briga, meu pote político tá baixo. Ou seja, andei me queimando, andei comprando briga com pessoa que eu não devia, né? Andei me indispondo com as pessoas que eu não devia me indispor. Acabei gastando muito a minha energia política. Mas eu sou o cara que sou o suprassumo técnico. A empresa praticamente olha pra mim e fala assim, nossa, esse cara é o que mais tem conhecimento sobre esse processo, sobre essa tecnologia. Mas em termos de relacionamento, o cara tá assim no vinagre. Se ele for comprar briga com outro cara que tenha tecnicamente menos conhecimento que ele vai rodar. Eu achei legal isso que o cara falou, eu concordo com esses dois potes, mas acho que o pote do resultado também dá uma segurada. Porque se o cara tá dando resultado na área, o cara politicamente deu uma desgastada e tecnicamente o cara tem um peso bom, eu já vi muitos caras serem empurrados por uma carreira quase que pra Y, dizendo assim, ó, esse cara a gente precisa dele, deixa ele lá, ele é meio... Eu já vi um cara ser mudado de prédio, porque ninguém sabia se relacionar com ele, falou assim, deixa esse cara lá no outro prédio, lá no outro andar, e deixa ele lá. Daí ele não arranja confusão, mas porque ele dava resultado. Eu acho que resultado é um dos potes que não tem como abrir mão, sabe? Todos são importantes. Não estou querendo tirar nenhum aqui de importância. Acho que a grande sacada aqui é saber como enchê-los, né? O que você acha, André? Mas se fosse isso que você está falando, interessante. Se tivesse que ficar em pé em um só, escolher só um para ir até o fim, para se sustentar até o fim, o único que daria é o do resultado. Pois é. Cara, se você dá resultado, justifica qualquer coisa. Você justifica. Só que o político, a gente tem visto muita gente que não dá resultado, não sabe nada técnico e político vai longe. Então eu acho que o política também, André, dar resultado é foda, cara.
É foda. E político. Mas você vai se nem escorar tanto. politicamente no quê? Relações amizade, humanas. Relações. Amizades, é. Espuma, André. Espuma Ser e gente conversa. fina. Espuma e conversa. Não que eu cara. queira. Eu não quero ser assim. Não quero que as pessoas que escutam a gente desejem ou venham a convergir a ter um comportamento desse. Mas a gente tem que falar a realidade. 90% dos caras que dão certo em empresas se sustentam no pote da política. A lábia. Né? Meu pai falava quando eu era criança, né, que na época que ele trabalhava na Eugin, era escolhido os próximos supervisores pela pelada de sábado. O cara que jogava mais bola bem é o cara que ia ser promovido. É o resenha. É o resenha, o cara da bola, o cara do churrasco, né? Então, assim, nunca foi tão verdade, porque as empresas são feitas de pessoas, né? E confiança é o pilar de tudo. O cara vai promover, vai deixar o cara existir no cara que ele confia. Tecnicamente e resultado são coisas que é difícil a longo prazo o cara não cair. Mas a curto prazo, política é o sonrisal. Tomou, já ficou novo. Mas o interessante é essa conversa do bastidor, né? Assim, o fulano, temos que tirar esse cara. Daí, não, mas ele tecnicamente, ele é o cara, não dá, ele que resolve o problema e tal. Daí, tipo, no outro caso não, mas ele dá resultado, né? Isso. Mas ele não sabe nada, mas ele dá não resultado. Conversa com ninguém, mas ele dá resultado. Gente, Sempre eu vou falar um negócio pra vocês. justificativa um dos potes. Eu vou falar pra vocês. Eu vi isso acontecer. O cara era um cara difícil de lidar. O cara faltava. O cara era indisciplinado, mas o cara vendia 5 vezes mais que os outros. Os caras disseram assim, cara, deixa ele lá. 5 vezes, cara. O cara vende 5 vezes. O turno dele é o melhor, é o que mais produz. O cara vende... Mas ele não sabe nada, mas ele não conversa, não manda um e-mail. Acho que É o melhor turno. O resultado é a âncora definitiva. A política é o ar ali que te dá o fôlego, dá pra você... E é o mais catalisador, fácil. né, É o catalisador. cara? É o que te acelera. Porque com política você consegue se relacionar com as pessoas e tal. E no final... Porque o cara que é técnico e dá resultado, ele pode ficar na mesma Pra função sempre. o resto da vida. Nossa, Pra sempre. exato. Acho que aí é legal, são as intersecções, né? O cara que é muito resultado e política, o cara cresce na empresa. O cara que é resultado e técnico, o cara vai ser coveiro pro resto da vida. Porque ele tá resolvendo ali, né? E às vezes até tiram o cara dali e aí o cara se afunda. Porque é o técnico. Normalmente é a única coisa que segura o cara. É cruel, E tem como encher esses potes? Como que eu encho o pote da política? Como vocês acham que Cara, eu acho que é disposição, cara. O cara tem Estômago. que se dispor a ter estômago e mudar as atitudes. Mas tem as Porque moedas tem muita de gente troca que fica, também, né? fica falando assim... não, eu não vou fazer isso, eu jamais vou fazer isso. Tipo, às vezes você vê umas apresentações... Esses dias até tava num lugar aí e assisti umas apresentações que chega a dar dor no estômago. Mas o cara tem que se dispor. Se o cara não se dispor, não vai sair do lugar. Cara, tem um negócio aí que é de você... Que eu tô falando de se dispor ou indispor até, né? Mas tem uma questão de você estar, de certa forma, vulnerável, entendeu? De você dar um pouco de espaço para que as pessoas vejam e que as pessoas sintam que você também é tão frágil aí ou vulnerável quanto elas, porque você não é muito difícil você conseguir abrir porta sem você ter uma primeira moeda de troca, cara. Você sempre vai ter que fazer aquela questão de primeiro dar para depois receber. E esse para mim, pelo menos, é o primeiro ponto. Quando você precisa começar a desenvolver relacionamento, você tem que ter alguma coisa para entregar. E aí, depois disso, cara, que nem a gente falou da poupança de resultado ao longo da vida, cara, essa poupança de favores ou de relações que são cultivadas, cara, isso ajuda você a conseguir se mostrar que é uma pessoa que está disponível e que ao mesmo tempo também consegue utilizar da produtividade alheia para você, entendeu? Então esse ponto também acho que é bem importante.
vezes o cara ele é muito técnico e não é político. Daí o cara fala assim, não, eu não vou me meter lá, eu não vou lá na frente apresentar. É um pouco de preguiça também. E é a mesma coisa quem é muito político e daí fala assim, não, isso é muito complexo, isso aí deixa para os nossos especialistas. É um pouco de preguiça também, de às vezes tentar entender melhor como que as coisas funcionam. Só que você sabe que geralmente o que queima, eu acho que queima o potinho político, é quando o cara compra a briga. O cara fala assim, não vou deixar passar. O cara chega e fala assim, não, tá errado o que você tá falando, isso aqui é assim, assim, assim. Que se ferrou. Ele pode estar tecnicamente correto, ele pode estar defendendo o resultado, mas assim, politicamente ele tá enfiando o pé pelas mãos com aquela pessoa que ele tá atacando e com todos os aliados. Ele precisa entender que toda empresa é esses blocos de aliados. Hoje você se indispôs com aquele cara vai dar o troco pra você. Tem um pouco de visão que você tem que ter pra estar no time certo, né? Pra tomar as melhores decisões. Só que às vezes, se aquela situação pode ser levada de uma outra forma, pode acabar a reunião, você chamar o cara pra conversar, você ganha ponto. Com certeza. Ao invés de perder. O jeito que você compra as brigas porque te salva muito. Imagina, né? A gente acabou de falar aqui sobre a questão política ser muito relacionamento, cara. Como que você tá se relacionando quando você, na primeira oportunidade, vai lá e expõe a pessoa na frente de todo mundo? Porque tem gente que acha que é importante aparecer lá na reunião, discutir com todo mundo, mostrar, eu tenho opinião forte, eu sou um cara que tem a minha opinião. Bem legal isso que você falou. Porque daí Eu aprendi com um amigo meu aí, o meu coach, que você tem que ficar mais pianinho às vezes, né? Porque no final das contas, você faz isso, muitas vezes, tá pensando assim, putz, o diretor vai achar que eu sou foda. Mas no final, o teu diretor vai achar legal. Fala assim, pô, que legal o posicionamento dele. Só que se ele tem 10 gerentes abaixo dele e 9 depois vem reclamar dele... Fudeu. Pra não ele se sobre sustenta, você, não se sustenta. Cara, ele vai falar assim, porra, o Albino é um cara que não vai briguento, difícil. Exato. Então, assim, a gente tem que fazer o certo, mas a gente tem que entender que a empresa é feita de pessoas e tem que conviver com elas. Então chama o cara pra conversar do lado e fala assim, cara, eu queria falar com você, quero resolver essa situação, tô vendo esse problema, né? Então, assim, não dá pra resolver sozinho esse tipo de desafio. Recados finais, Wellington, que dica que você deixa pro cara que tá equilibrando 3 potes aí? Acho que especialmente que resultado é meio que o que vai te segurar aí na companhia e te manter empregado, né, cara? Empregabilidade, ela vai ser definida pelo que você entrega, né? Agora, se fosse pra escolher alguma coisa aqui, queria tomar cuidado com as relações, cara. De garantir que você não precisa ser o espumoso aí da galera, o cara que só faz espuma, mas acho que é super importante você garantir que você cultive boas relações com todos. Com todos, que não adianta você ter birra com um ou outro ali, cara, porque além da questão de você ter bons aliados aí nas empresas, você também tem que lembrar que o mundo é muito pequeno, né, cara? Então, cara, você hoje tá nessa posição, nessa empresa, daqui a pouco, cara, você é demitido, ou você enxerga uma outra oportunidade, alguém vai pegar referência, e aí, cara, é nessa hora que o mundo não dá voltas, o mundo capota. E nessa hora, meu, o teu resultado valeu pelo teu passado, cara. Pra frente, o que vai valer, cara, são as relações que você cultiva. Então acho que esse é um ponto que é muito importante aí pra gente pensar, porque às vezes a gente tá focado muito no agora, mas dentro do agora, o relacionamento é muito importante nas empresas, e quanto mais você sobe, cara, mais evidente isso fica, sabe? Então não saia com inimizade em lugar nenhum, cultive boas relações. André? Eu acho importante a reflexão, né? Você refletir onde estão as suas... Nós estamos falando moedas dentro dos potes, né, Albino? Pode ser. Fazer a reflexão de onde estão as suas moedas, e é muito comum essa questão do cara que é muito técnico. Fala, não, eu sou técnico, eu não sou um cara político, eu não sou um cara de relacionamento, e vou ficar assim, vou me manter dessa forma. Então você vai ficar estagnado. Então eu acho importante fazer a reflexão se você está sendo um cara político dentro da empresa, se você está tendo bons relacionamentos, se você está cultivando esses relacionamentos entre os pares, né, com a sua equipe, até com a equipe de outros pares e com o seu chefe. Tipo, eu não vou almoçar hoje com fulano. Almoçar e tomar café, cara.
O esforço é importante. E tem gente que aprende isso na prática e é meio cruel, assim, você descobrir que poderia ter sido mais político, né? Sim. Às vezes você pensa em crescimento, mas às vezes para você se manter bem, né? Se manter, sim. E com relação ao resultado, não pode esquecer, que agora fazendo essa reflexão, você tem que ter sempre o foco no resultado. Não adianta ser um cara muito técnico, um cara muito político e ter um bom relacionamento, mas não ter meta, não analisar se você está batendo o resultado ou não. Ah, não, eu sou um excelente funcionário, mas tipo, que resultado você está demonstrando para a companhia? O que você tem trazido para a companhia? Você está conseguindo pagar teu salário no final do dia? Você consegue fazer uma reflexão quanto que a empresa gasta contigo no ano? Porque hoje as empresas são muito grandes, acaba ficando meio que uma sombra. Mas pense numa empresa pequena, o teu salário, você que ganha, sei lá, 5, 10 mil, vamos arredondar, você ganha 10 mil reais, vezes 2, são 20 mil, são 240 mil reais no ano. Você consegue devolver esse dinheiro para a empresa todo ano? Né? Quais são as ações que pagam o seu salário? Né? Você está reduzindo custo, você está proporcionando melhores vendas, você está aumentando a margem dos produtos, você está evitando desperdício, né? Você está contribuindo com alguém que gera muito resultado. Então, assim, eu acho importante essa reflexão com relação ao resultado, mesmo você sendo um cara tecnicamente excelente e muito político, mas se você não dá resultado, não está pagando o seu salário, não adianta. É verdade. E o meu recado final é o seguinte, esse é um jogo difícil de jogar mesmo, não tem como deixar esses potes cheios o tempo todo, você gasta mais moedas desses potes do que você ganha, não se esqueça que o pote do conhecimento técnico, ele demora para encher, porque você estuda, aprende na prática, no dia a dia, ele vai enchendo, né, de acordo com o dia a dia, leva tempo. O resultado é um pote que também demora para encher e muitas vezes precisa da mão de várias pessoas para encher moedinhas no teu pote. Não dá para encher sozinho. E o pote da política, meu amigo, todo dia você pode colocar um centavinho lá, basta dar bom dia para as pessoas, chamar o cara para tomar um café, chamar o cara para almoçar. Então, de todos eles, o mais fácil de investir, de colocar dinheiro, é o da política. Então, vai catalisar a sua carreira. Exato. Então, assim, todos são importantes, nenhum deles deve ser priorizado, mas, assim, começa todo dia a poupar nessa poupança política, do potinho da política, que você vai ter ótimos resultados, inclusive para ajudar os outros, tá bom? Falou, pessoal, vida longa! Tenha uma boa vida, até o futuro. Bem. Paz. Tchau! Paz. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.